Igreja Metodista do Monte Alegre. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, amados, nós estudaremos a lição número 7, cujo tema é A Cura do Endemoniado de Genezaré. Amém, amados? E como objetivo desse nosso estudo de hoje, nós vamos refletir sobre o poder da cura, o poder libertador de Jesus na vida das pessoas. Vamos também pontuar o testemunho da pessoa que foi liberta e a sua transformação pessoal após aquele encontro com o nosso Mestre, o Senhor e Salvador. Então, amados, para que nós possamos ser abençoados nesse estudo de hoje, vamos orar, pedir ao Senhor que abra as nossas mentes e os nossos corações. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui diante de Ti, ó Deus, para ouvirmos a Tua palavra. Diante desse estudo bíblico, Deus, proporcionado pela Escola Dominical, nós Te pedimos, Senhor, fala conosco através do Teu Santo Espírito. Abra as nossas mentes, abra o nosso coração para que possamos receber de Ti, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. Alcança, Senhor Jesus, as famílias, alcança as casas, alcança a nossa cidade, alcança as nações, Senhor, através do Teu poder libertador para a cura e transformação pessoal, para a libertação de todos aqueles que estão presos pelas cadeias espirituais. Fala conosco e nos abençoa, Senhor. Nesse estudo nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Então, amados, vamos à leitura bíblica que traz para nós o contexto o qual nós estudaremos sobre essa passagem. A leitura está no livro de Marcos, capítulo 5, dos versículos de 1 até 20. Vamos lá. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andavam sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para que aqueles porcos entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe então que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera
e todos se maravilharam. Amém? Glória a Deus, amados, pela palavra do Senhor. A palavra é sempre boa e agradável, ela nos traz muitos ensinamentos. Com ela nós somos edificados, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela não volta vazia. Amém? Glórias a Deus. Bendito seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, então para início de conversa, e para aquecer aqui a nossa conversa, a nossa aula, vamos refletir sobre algumas questões aqui. Vamos refletir, amados, o texto falou de cadeias, né, que aquele homem estava preso. Então vamos refletir sobre as cadeias que podem envolver a vida humana, como, por exemplo, cadeias relacionadas aos vícios, né, aos diversos vícios, às drogas, cadeias relacionadas à pornografia na internet, entre outras. Vamos pensar sobre os nossos relacionamentos abusivos, que são cadeias, né? Sobre a mentira, o engano no qual nós vivemos às vezes, e sobre as enfermidades e dívidas, áreas financeiras. Vamos pensar. Essas palavras nos mostram algumas cadeias que as pessoas, que nós seres humanos podemos nos envolver. Vamos pensar então, amados, qual dessas cadeias é mais difícil de libertar? Será que é a cadeia dos vícios, da pornografia, da prostituição, a cadeia da mentira, do engano nos nossos relacionamentos, a cadeia dos relacionamentos abusivos, das dívidas, das enfermidades? Olha, amados, para nós, todas essas cadeias podem parecer difíceis e muitas vezes impossíveis de sermos libertos, de sermos salvos. Mas a boa notícia, amados, é que para Cristo, para Jesus, não existe nenhuma cadeia difícil diante do Senhor e Salvador. Para Cristo, todas as cadeias são possíveis de sermos libertos, de sermos salvos. Você crê? Eu creio. Então vamos ver por quê. Vamos entender por quê. Para Jesus, nada é impossível. Nenhuma cadeia é capaz de prender aquele que está no Senhor Jesus, nosso Salvador. Vamos então entender aqui um pouco sobre o texto bíblico e o que o texto nos diz acerca do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Primeiro, o texto nos diz que aquele homem que Jesus encontrou ali, diz como o endemoniado, ele vivia uma vida de forma degradante, altamente degradante, de forma altamente oprimida e também estava acorrentado. E a palavra diz que as correntes não eram capazes de prendê-lo, que ele as arrebentava a todas. Ele possuía marcas no seu próprio corpo, marcas do sofrimento expresso por aquela forma de vida tão opressora. A Bíblia diz também que o demônio que atormentava aquele homem se chamava Legião. Por quê? Porque eram muitos. Uma legião são muitos. E esse nome Legião se refere à legião romana, cujo exército era conhecido como exército perverso e dominador. E nesse caso o autor do texto associa o poder do mal ao poder político e militar do Império Romano, que dominava o mundo através das suas legiões de soldados. E cada legião de soldado possuía 6.000 soldados que iam juntas. Eram a formação das legiões que formavam os exércitos de batalha e de conquista. Então aquele homem estava possesso de demônios e que segundo eram mais ou menos 6.000, porque eram uma legião. Bom, nós percebemos que Jesus então veio libertar aquele homem. E quando Jesus se propôs a fazer essa libertação, ele fez uma libertação total, integral daquele homem. Ao mesmo tempo que ele expulsou aqueles demônios que estavam ali, ele devolveu para o homem toda a sua dignidade. E quando Jesus vem nos libertar, ele quer nos libertar em todas as nossas dimensões.
nos devolvendo para a vida, para a sociedade, um ser liberto integral em todas as nossas formas de ser, de uma vida plena. Então, vejam que a libertação naquele caso começa com o encontro. Olha que coisa maravilhosa. Quando o homem vai na direção de Jesus, Jesus estava ali, ele foi até ali, mas o homem o reconheceu e foi no encontro do nosso Senhor e Salvador, na direção de Jesus. Diante do Mestre, o mal que estava ali se estremece. O Mestre, somente a presença do Mestre permite que aquela possessão reconheça a autoridade do nosso Senhor, a autoridade de Jesus, quando chama de o Filho do Deus Altíssimo, não é? Então, quem atormentava naquele momento, pede para não ser atormentado. Diante do poderio do nosso Senhor Jesus, a legião é derrotada e entram nos porcos e são jogados no mar. É importante que nós percebermos que o mar naquela época tinha a percepção, o conceito de um local sem volta, um local que era impossível de voltar. Quem estava no mar normalmente não voltava. Então Jesus expeliu aqueles demônios para um local sem volta, para a libertação total daquele homem. Agora então, liberto, ao contrário dos porqueiros que haviam fugido, né, eles haviam fugido de medo, o homem se apresenta a Jesus com o desejo de segui-lo, né, de ser um discípulo. Aquele homem de uma vida degradante e oprimida, Jesus o cura e ele se apresenta: eis-me aqui, Senhor, seu discípulo, quero segui-lo, né? E Jesus, naquele momento, por sua vez, deixou a ele a responsabilidade de anunciar o evangelho, o reino, para aquelas pessoas que precisavam da cidade onde ele morava, né? Da cidade da região de Decápolis. Então ele ficou de anunciar ao seu povo tudo o que o Senhor havia feito a ele e tido compaixão de ti. Amém, queridos? Então, ele imediatamente atendeu a ordem de Jesus. Que maravilha! Como o Senhor é maravilhoso! Quão grande é o poder do Senhor em derrotar as potestades e nos libertar das cadeias que nos prendem. Para isso, amados, basta que nós caminhemos na direção de Jesus, porque Ele quer nos alcançar e nos devolver, Ele quer derrotar o mal e nos libertar e nos curar plenamente. Amém, amados? Deus, amados, cruza as fronteiras para nos alcançar. Nós percebemos que no encontro com Jesus, aquele homem só sabia clamar, clamar do seu flagelo, da sua dor, e agora ele estava liberto. Jesus havia restabelecido aquele homem, a sua vida, e agora ele volta para sua família, mas em perfeito estado, no seu bom senso, pensando por si próprio, reconciliando com a família, com os seus. Que maravilha! Jesus, quando cura, ele cura totalmente, ele liberta, ele nos devolve a nossa dignidade, a nossa autonomia. Então, nesse sentido, percebemos que as pessoas feridas com correntes, sejam elas quais forem, né? Correntes ou cadeias espirituais, quando estão aprisionadas por demônios, as estruturas sociais, as pessoas que oprimem, devem ser o nosso alvo de evangelização. Por quê? Porque nós devemos levar Jesus a essas pessoas, como discípulos e discípulos, para que elas sejam libertas, para que elas tenham vontade, tenham desejo de encontrar com esse Deus altíssimo, maravilhoso, que nos liberta das nossas cadeias espirituais. A autoridade nos foi dada por Jesus, e como ela é mais do que suficiente, a autoridade de Jesus, diante dessa autoridade, o mal estremece, como nós vimos, e nós devemos usá-la a serviço do nosso próximo, para alcançarmos aquele que precisa, normalmente e geralmente os mais necessitados de serem alcançados pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém, amados? Então vamos, como discípulos e discípulas, lançar mão dessa autoridade, daquele que nos criou, daquele que nos curou, daquele que nos salvou e nos alcançou com o seu poder e a sua misericórdia. Amém? Dando sequência, amado, à lição, nós podemos perceber no texto que as pessoas, elas fugiram, né? E denunciaram que os porcos haviam caído ao mar. E elas depois vieram, pediram para Jesus ir embora dali. Vocês lembram dessa parte da leitura? Bem, o que nós podemos aprender com esse comportamento então? Nós notamos que essas pessoas estavam acorrentadas pela ganância, pelo orgulho, pela ganância e por valores distintos dos valores do reino de Deus. Isso nos leva a uma reflexão importante. Será que nós estamos presos pela cadeia da ganância, distinta dos valores do Senhor, enquanto há um reino de Deus que salva, cura e liberta as nossas vidas, e enquanto há a ganância, que são correntes que aprisionam? Vamos refletir se nós estamos presos por essa ganância ou se estamos atentos ao reino de Deus. Então, o que havia acontecido ali, amados, era um milagre que essas pessoas não conseguiam perceber. Havia uma vida sido liberta, salva. A ganância e o egoísmo delas estavam cegando a todas elas e impedindo que elas vissem que Jesus usou aqueles porcos para salvar uma vida. E uma vida, amados, não tem preço. Como é que nós estamos vendo a vida das pessoas? Como é que nós percebemos o outro quando nós avaliamos, seja aquele mais de condição inferior à nossa, o mais pobre, o mais rico? Como nós estamos avaliando essa pessoa à luz da palavra de Deus? Vejam que as pessoas ali naquela comunidade viam aquele homem como sendo um peso para a sociedade, porque ele não trabalhava e vivia causando prejuízos para a comunidade local. Então, por isso, a vida daquele homem não tinha nenhuma importância para eles. Mas para Deus tinha, amados. Para Deus, qualquer vida tem uma grande importância. Por isso que Ele nos comissionou para irmos lançar o Evangelho e salvarmos vidas até os confins do mundo. Então nós perguntamos agora para os amados irmãos que estão nos assistindo, participando desse estudo: como é que nós estamos nos comportando diante dos investimentos missionários da igreja? Nós estamos engajados? Nós estamos participando? Como nós temos tido compromisso com os nossos dízimos? Nós temos tido compromisso com as ofertas constantemente, sequencialmente? Será que se nós estivéssemos no meio daquele povo ali que mandou Jesus embora, nós estaríamos mais preocupados com a perda dos porcos ou com a salvação daquela vida? Amados, nós precisamos refletir sobre essas questões que dizem respeito ao reino de Deus. O reino de Deus precisa do nosso investimento pessoal, a nossa participação, mas precisa também do investimento financeiro na obra, porque para fazer a obra de Deus, ele precisa de recursos que ele nos deu. Não é? O investimento nosso, por menor que ele seja, ele é necessário para que nós tenhamos uma vida de santidade e santidade perante o Senhor. Amém, amados? Então, queridos, o que podemos ver aqui? Que diante do encontro com Jesus, aquele homem que antes vivia de forma altamente oprimida, havia recuperado a sua dignidade, a sua autonomia. Dignidade e autonomia, valores que são importantes para o reino de Deus. Deus quer que cada um de nós tenhamos a nossa dignidade e a nossa autonomia. Por isso que o reino de Deus é justiça e equidade para com todos, não é? Então, aquele homem falava por si mesmo, ele pensava por si mesmo, ele não estava oprimido e nem dominado por nenhum mal.
O mal havia ido embora. Jesus havia posto o mal para fora e libertado aquele homem plenamente. Assim, quando aquele homem recuperou o seu bom senso, ele refletiu e decidiu seguir ao Mestre Jesus. Amados irmãos, quando nós recuperamos o nosso bom senso, baseado no reino de Deus, nós decidimos, nós tomamos por nós mesmos a decisão de seguir o Mestre, de seguir o Senhor Jesus, nosso Deus Altíssimo. E do mesmo modo que aquele homem pensou dessa maneira, Jesus deseja nos libertar. Ele quer nos livrar das correntes que nos aprisionam. Jesus deseja restaurar cada vez mais a nossa dignidade humana, o ser humano que há em nós, criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus, o Senhor, quer trazer de volta, quer que a sua plenitude seja restabelecida para vivermos dignamente. Então ele quer nos restaurar cada vez mais nessa dignidade, preservando a nossa autonomia e também a possibilidade de termos as decisões de segui-lo ou não segui-lo. Veja que quando nós pensamos por nós mesmos, nós temos uma decisão importante a tomar: seguir ou não seguir Jesus. Jesus não nos força, ele apenas restabelece o nosso equilíbrio. A decisão é nossa, queridos. Isso que é mais importante. Você pode decidir seguir Jesus ou não. Ele não força, mas ele quer te livrar, porque quando nós optamos em não seguir o Senhor e Salvador, nós optamos em seguir outros deuses que vão nos dominar e nos levar para o buraco, vão nos levar para o meio do mar, para um lugar sem volta, que só Jesus liberta. Então, a melhor decisão a tomarmos é seguir ao Mestre, porque ele tem a libertação total. Foi para a liberdade que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Seguir Jesus, então, amados, é um ato de amor que nós podemos decidir por nós mesmos, amando assim como o Senhor nos amou primeiro. Então, ao ser liberto daqueles demônios, o homem desejou seguir a Jesus. Ele foi submisso à vontade do Mestre e, como resultado desse seu amor, dessa sua decisão, ele anunciou o reino de Deus a todas as pessoas que ali estavam, contribuindo para a expansão, contando os feitos maravilhosos que o Senhor tinha feito na tua vida e também para que pudesse alimentar a vida de outras pessoas, resgatando-as por onde ele passava. Queridos, só o Senhor Jesus pode fazer isso com a nossa vida. Nos tirar da opressão, nos tirar do sofrimento, dos vícios, das cadeias, nos devolver uma vida digna e autônoma e nos transformar para que possamos ir até os confins do mundo, anunciar o Evangelho, contribuindo para a salvação da vida das pessoas que tanto necessitam. Então, amados, nós podemos já concluir sobre o estudo de hoje, a partir do texto que nós vimos e do estudo desenvolvido. O texto nos mostra, então, que Jesus libertou aquele homem, o homem que estava preso, endemoniado. Ele estava preso pelas cadeias, vivia oprimido e nas trevas. Jesus devolveu a sua dignidade, a sua autonomia, transformando a sua vida e transformando ele num verdadeiro discípulo. E ele passou a anunciar o Evangelho, o reino de Deus, levando a boa nova a todas as pessoas por onde ele passava. Nós entendemos que seguir Jesus é fundamental para crescermos, para desenvolvermos como um ser humano, através das experiências as quais nós devemos vivenciar. Amados, enquanto o mundo busca um crescimento, muitas vezes proporcionado pela ganância, pelo orgulho, um desenvolvimento utópico das pessoas, Jesus nos oferece o verdadeiro crescimento humano, espiritual, que é aquele que nós podemos nos libertar plenamente. Aí sim, amados, é um verdadeiro desenvolvimento humano, porque nós nos tornamos pessoas melhores, que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, dos grupos, das igrejas.
Nós eliminamos diversas questões que são ruins e maléficas que o ser humano tem na sua natureza e passamos a viver e andar pelo Espírito, como nós temos estudado aí no nosso discipulado. Isso proporciona uma plena libertação pelo Evangelho e um desenvolvimento pleno do ser humano, nos tornando pessoas melhores cada vez mais. Cristo, amados, é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador. Nós não devemos temer, isso é muito importante, eu vou repetir aqui, nós não devemos temer demônios, porque Deus tem a palavra final sobre as nossas vidas. E o poder de Jesus pode e nos liberta totalmente das correntes da ganância e de qualquer corrente que nos aprisiona. Amém? Então, amados, dentro e fora da igreja, que tipo de cadeias nós encontramos nas pessoas nos dias de hoje? Vamos pensar? Isso nos ajudará a refletir sobre decisões importantes na nossa vida que nós deveremos tomar. Como então nós poderemos ser agentes de libertação nas mãos de Deus, sendo instrumentos usados pelo Senhor? Pense, queridos, pense em alguém que precisa, que esteja necessitando dessa libertação que o Senhor tem a oferecer para nós no dia de hoje. Amém, amados? Vamos então orar para nós encerrarmos a nossa lição de hoje. Feche os seus olhos, vamos orar. Pense nas pessoas que estão presas pelas cadeias, sejam elas quais forem, e peça a libertação nesse momento do Senhor Jesus para essas pessoas. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por esta palavra, por esse estudo que veio do Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito conosco. Pedimos, Pai, colocamos as pessoas que nesse momento estão presas nas cadeias, sejam elas dos vícios, das drogas, sejam elas cadeias das dívidas, as cadeias dos relacionamentos abusivos, da prostituição, o que quer que seja, Senhor, alcança essas pessoas, alcança essas vidas, vá de encontro a elas, Pai, leva a Tua misericórdia e o Teu poder, derrotando o mal nessas vidas, Pai, e trazendo de volta a dignidade, a autonomia, o livre pensar, o livre escolher e escolher o Mestre, seguir ao Mestre, que é aquele que tem tudo que nós precisamos nas nossas vidas. Alcança, Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das vidas que estão em Tuas mãos, Pai. Ó Senhor Jesus, alcança o mundo nesse momento, Pai. O mundo que está precisando tanto de Ti, precisando tanto de ser transformado, de renascer, de crescer em tantas outras áreas. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor, e nos ajuda. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, amados. Bendito seja o Senhor. Queridos, queridas, eu espero que a escola dominical esteja contribuindo para o seu crescimento pessoal e da sua família. Você pode nos ajudar divulgando as nossas redes sociais, aos seus conhecidos, aos seus amigos, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Amém, amados? Nós agradecemos pela sua presença e oramos para que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Até mais, até a próxima lição e que Deus esteja abençoando a sua vida.